Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais um exercício de Química. O exercício de hoje é um exercício do Instituto Federal do Mato Grosso. Esse é um exercício para concurso público para o cargo de técnico de laboratório. O assunto da questão é cálculo de pH. Os pré-requisitos necessários para resolvermos essa questão é massa molar, concentração molar, ácido e base de Bronsted, equilíbrio químico, constante ácida e cálculo de pH. Então, vamos lá para a questão. A questão é a seguinte. Um técnico de laboratório preparou 100 ml de uma solução aquosa com 0,485 gramas de ácido hipobromoso. A constante de dissociação ácida, o Ka, dessa substância é 2 vezes 10 a menos 9, conforme a reação de equilíbrio apresentada abaixo. Aqui são fornecidas as massas atômicas do bromo, 79,9, do hidrogênio, 1, e do oxigênio, 16. Eu copiei da mesma forma que estava na questão. Para mim aqui seria interessante ele ter colocado as unidades, mas eu coloquei da mesma forma que estava na prova do concurso. A reação é a seguinte, a reação de equilíbrio. Então, aqui nós temos o ácido hipobromoso. Ele é um ácido de Bronsted, ele vai doar esse próton para a água, por isso que vai formar H3O+, e vai sobrar aqui o íon hipobromito, que está aqui. Para determinar o pH, nós precisamos determinar a concentração do H3O+. Tá? Então, nós temos informações aqui suficientes para chegarmos na concentração desse H3O+. O que nós vamos fazer aqui? Nós temos a massa de ácido hipobromoso. Então, a partir dessas massas atômicas, nós vamos calcular a massa molar. E aí, pela massa molar, eu consigo relacionar. O mol está sempre relacionado com a massa molar. Então, eu vou determinar a massa molar. Sei que ela vale 1 mol. Então, 0,485 gramas equivalem a quantos mols? E aí, a gente vai chegar em um valor, em mols. E aí, nós dividindo por esses 100 ml, que na verdade nós vamos ter que usar o valor em litros, nós chegamos na concentração de ácido hipobromoso. E aí nós conseguimos desenvolver o exercício. Tá? Então, o ácido hipobromoso, que é o HBrO, tem um hidrogênio de massa atômica 1, tem um bromo de massa atômica 79,9 gramas, né? E o oxigênio, 16 gramas. É isso que a gente vai fazer nesse momento. Então, 1 é do hidrogênio, 79,9 é a massa atômica do bromo, 16 é a massa atômica do oxigênio. Somando essas três massas, 96,9 gramas por mol. Então, eu sei que 1 mol de ácido hipobromoso tem uma massa de 96,9 gramas. 0,485 gramas vão equivaler a quantos mols? E a gente já aproveitando a mesma notação científica, a gente já divide por 0,1, né? Porque 100 ml é a mesma coisa que 0,1 litro. Vou mandar 3 casas para a esquerda dessa vírgula, a vírgula está aqui. Vou mandar 1, 2, 3. E aí isso aqui vai me dar 0,1 litros. É o volume que foi pego para fazer a análise. Então, 1 mol está para a massa molar, está aqui. A massa que o enunciado fala que foi pega para fazer a análise, dividido por 100 ml já transformado para litros. O interessante aqui é que grama já cancela com grama, eu já vou ter a concentração em mol por litro. 0,05 mol por litro de quem? De ácido hipobromoso. Então, nós sabemos que a concentração aqui é 0,05 mol por litro. Então, no início, eu não tenho nada de H+, e nem do íon hipobromito. Então, é 0 e 0 no início. Quanto vai reagir? Não sabemos, não foi nos dados quanto que ia ionizar esse ácido em H+, e o íon hipobromito. Então, nós vamos colocar aqui menos X, porque o reagente ele vai diminuir a sua concentração para gerar aí o H+, e o hipobromito. Então vai ficar menos X
mais x e mais x, porque a concentração deles vai aumentar. No início eu não tinha nada, mas conforme o reagente vai diminuindo sua concentração, você vai formando mais produtos. Então, menos x, mais x e mais x. Agora, no equilíbrio eu vou ter quanto? 0,05 menos x, 0 mais x vai dar x, 0 mais x vai dar x. E é essa informação que eu vou colocar na fórmula para calcular aí essa concentração de H+. O que eu sei? Eu sei que a constante ácida ela vai ser igual à concentração dos produtos, que vai ser x e x, então aqui vai ser a concentração do H3O+, vezes a concentração do hipobromito, dividido, só que como o solvente é água, e ela está em grande quantidade aqui, ela acaba não entrando na fórmula, porque a concentração dela é muito alta, então ela não entra. Quem vai sofrer mesmo uma alteração perceptível na concentração vão ser o ácido hipobromoso, o H3O+, e o íon hipobromito. E aqui nós vamos dividir então apenas pela concentração do ácido hipobromoso. A água não entra pelos motivos que eu acabei de explicar. Então, quanto que é a concentração de H3O+? É x. Então aqui eu vou colocar x, por isso que aqui está x. Qual que é a concentração do íon hipobromito? Também é x. Por isso que aqui está x. E qual que é a concentração do ácido hipobromoso? 5 menos x. Por isso que está esse valor aqui. Ok? Então, estou mostrando da onde que eu já tirei essa forma, que eu já coloquei ela aqui pronta, mas ela vem dessa montagem que eu acabei de mostrar para vocês. Ok? E aí, o que a gente vai ter? A constante ácida nos foi fornecida, é 2 vezes 10 a menos 9. Então, esse 2,0 vezes 10 a menos 9 vai entrar aqui. Como isso aqui é um valor muito baixo, 2,0 vezes 10 a menos 9, esse valor de x aqui vai ser muito pequeno. Então, para facilitar os cálculos, nós podemos desconsiderar ele. Ele não vai fazer diferença nenhuma, porque esse valor aqui é muito baixo. Quando eu for subtrair um valor baixo de 0,05, ele vai continuar sendo 0,05. Vai sair uma fração muito pequena dele. Então, ele vai ser aproximadamente 0,05. Então, nós podemos aí desconsiderar, nesse caso, esse x. Agora, se o x, por exemplo, fosse 2,0 vezes 10 a menos 3, aí a gente não poderia desconsiderar, porque esse valor de x ele ia fazer diferença no valor dessa concentração inicial aqui de ácido hipobromoso. Mas como esse valor é muito pequeno, são 9 casas depois da vírgula, ele não vai influenciar nesse valor aqui, tá ok? Então, vamos poder fazer essa simplificação. Vamos considerar aqui. Aí aqui nós vamos substituir o valor, 2,0 vezes 10 a menos 9. E aí já desconsideramos esse cara aqui. O que a gente vai fazer agora? X vezes x, x ao quadrado. E esse 0,05 ele sobe multiplicando 2 vezes 10 a menos 9. Tá? Então como vai ficar aqui? Para a gente fazer essa conta. Lembrando que é uma questão de concurso, não pode usar calculadora. Então eu vou ter 2 vezes 10 a menos 9, multiplicado, vou andar vírgula 2 casas para a direita, e aí eu vou ficar com 5 vezes 10 a menos 2. E aí eu vou fazer 2 vezes 5, 10. Como as bases aqui são iguais, eu vou somar esses expoentes. Como os dois valores são negativos, eu vou juntar os dois. Então vai dar 10 vezes 10 a menos 11, igual a x ao quadrado. Tá? Então vai dar 10 vezes 10 a menos 11. O inverso do quadrado vai ser a raiz, então nós vamos tirar a raiz disso aqui. Só que tem um detalhe importante aqui. Lembra que nós não estamos usando calculadora. Se eu andar a vírgula está aqui. Se eu andar vírgula uma casa para a esquerda, isso aqui vai ficar 1 vezes 10 a menos 10. E aí eu consigo tirar uma raiz exata. Tá? Então, se eu tirar a raiz disso aqui, raiz de 1 vai ser 1. Se o número é ímpar, eu não consigo tirar uma raiz exata.
E aí não dá para fazer. Dá muito mais trabalho para você fazer. Agora, se você tem um expoente par, quando você tira a raiz de um expoente que é par, ele diminui pela metade. Então, isso aqui vai ficar 1 vezes 10 a menos 5. Então, a jogada é essa, tá? Quando você tem um expoente que é par, quando você tira a raiz, ele cai pela metade. Aqui é um expoente ímpar. Se eu tirar a raiz, não vai dar um valor exato. E aí, dá muito mais trabalho, tá ok? Então, isso aqui a gente vai chegar em 1 vezes 10 a menos 5. Então, como eu falei, tiramos a raiz disso aqui, né? Aí você vê que o x, o quadrado, já não tem mais. E aqui a gente vai rearranjar para ficar 1 vezes 10 a menos 10. E aí a raiz de 1 vai ser 1. 10 elevado a menos 10, como aqui o expoente é par, vai dar metade dele, vai dar 10 a menos 5. Perfeito. Chegamos no valor de x. Então sabemos que isso aqui é 1 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Isso aqui é 1 vezes 10 a menos 5 mol por litro. E olha como esse valor é pequeno. 1 vezes 10 a menos 5. E aí eu teria isso aqui. 0,05 menos 0,00001. Eu vou subtrair 0,05 de isso daqui, é praticamente 0,05. Por isso que a gente fez aquela aproximação em desconsiderar o x aqui, tá ok? E aí, vamos lá, vamos substituir. Aqui ficou praticamente 0,05, porque o valor era muito pequeno. E o que importa para a gente calcular o pH que o exercício quer, nós vamos colocar aqui 1 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Porque o pH é menos o log da concentração do H+, que é o que a gente encontrou. Essa concentração do íon hipobromito, para nós não interessa, mas ela é a mesma da concentração do H3O+. Esses dois têm essa concentração, só que para a gente calcular o pH, a gente precisa desse valor aqui. pH é menos o log da concentração de H+. Aí, propriedade de logaritmo, eu vou ter isso aqui. pH é igual. Aqui eu posso colocar um sinal de mais, porque a multiplicação dos logaritmos é a mesma coisa que a soma dos logaritmos. Então eu vou ter menos log de 1 mais, abrir um parênteses, menos log de 10 a menos 5. Log, aqui a base é 10, log de 1 é 0, que vai dar 0, e menos log de 10 a menos 5, propriedade de logaritmo. Esse expoente do logaritmando, ele passa para frente, vai ficar menos 5. Como a base é 10 e o logaritmando é 10, isso aqui dá 1. Então aqui deu 0 e menos 5 vai dar mais 5, mais 5 vezes 1 vai dar 5. E aí, essa é alguma das alternativas que nós vimos lá, tá bom? Então, aqui aplicamos a propriedade de logaritmo. Isso daqui vai para frente invertendo o sinal. Menos 5 dá mais 5. Como a base aqui é 10, quando não tem nada aqui, a base é 10. Logaritmo de 10 e o logaritmando é 10, você fica com 1. E o log de 1 é 0. Então, isso dá mais 5. Ok? E aí, alternativa correta, alternativa C, e isso bate com o gabarito fornecido pelo Instituto Federal. Essa é a questão que nós íamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!